Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Cá estamos nós para mais uma vez podermos participar neste programa que é então Mulheres e Atualidade. Que todos os domingos temos a graça de Deus de poder passar então na página da igreja Ministério Carisma Sede e também poder nos acompanhar através do YouTube Mulheres e Atualidade, Ângela Amado. Mais uma vez nós queremos saudar você e louvar a Deus pela sua vida, porque embora nós passamos por lutas, por várias vicissitudes, mas o Senhor nos tem mantido de pé. E então podemos estar assentados, estar conectados para mais uma vez podermos compartilhar aquilo que o Senhor tem colocado nos nossos corações. Mais uma vez agradecer a Deus pela irmã Mariana. Irmã Mariana, paz do Senhor. Pai de cima, Ângela, pai de cima, Solange. Solange. E graças a Deus, o Senhor nos tem dado a graça de mais uma vez estarmos aqui às 3 para então podermos conversar. O Encontro Mulheres e Atualidade é mais uma conversa de mulheres para mulheres, né? E hoje nós estamos trazendo um tema muito comum que acontece muito, né, no ser humano e principalmente no meio do seio feminino. Nós hoje estaremos falando acerca da inveja. E para isso eu estarei lendo, né, vou pedir a Solange para ler Provérbios, capítulo 14, versículo 30. O que diz? Amém. Diz assim: o coração tranquilo é a vida da carne, a inveja, porém, é a podridão dos ossos. Esse versículo é forte, né? É forte esse versículo. E sabemos que o livro de Provérbios foi escrito por Salomão e eu acredito que ele conviveu com muita gente e deve ter passado por esta experiência, né? Da inveja, não sei em que sentido é possível, porque aquilo que Deus lhe concedeu, eu acredito que naquela altura deve ter muita gente que deve ter sentido também inveja dele, e ele então pode, né, expressar isso, dizer que a inveja é como podridão nos ossos. É como podridão nos ossos. Então, exatamente, vamos conversar um bocadinho sobre a inveja. Irmã Mariana, assim por palavras suas, o que pensa sobre a inveja? Amém. Mais uma vez, irmã Ângela, irmã Solange, eu quero agradecer a oportunidade que me é confiada. Amém. De poder participar no espaço A Mulher e a Atualidade. E debater um tema pertinente para a comunidade cristã e a sociedade. Eu descreveria a inveja, né, como um sentimento de tristeza, de angústia que procede do coração e que gera o desejo exatamente de querer o bem alheio. É mais ou menos isso. Sim, porque uma coisa é você querer, por exemplo, algo que alguém tenha, no sentido de que o vizinho tem um carro, por exemplo, né? E tu também queres ter um carro, mas não necessariamente o carro do vizinho, né? Porque a inveja, ela começa aí, é você querer ter aquilo que é do outro, tá vendo? Não é algo como o do outro, né? Porque o querer como é aquela coisa, todos nós, às vezes tu olhas um sapato, gostaste do sapato, gostaria também de ter um sapato assim, né? É um sentimento normal às vezes, né? Se ele não é... Agora, quando você já vem com aquela coisa de que não é bem que eu quero ter um sapato como, eu quero o sapato mesmo dela. Tá a ver? Então, no sentido de que eu quero estar no lugar de... Isso é que nós vamos considerar, então, como inveja, né? Porque é importante para as pessoas distinguirem. Porque, então significa que é mau. Eu, por exemplo, se alguém tiver uma casa bonita e grande, eu também querer ter. Sim, querer ter uma casa bonita e grande não é mau. Se você souber, a fulana tem, eu gostaria também de ter uma casa assim. Agora, querer ter a casa dela, aí já começam os problemas. Aí é que é mau, aí é que é perigoso. Ali realmente é que nós conseguimos dizer que isso estamos perante a inveja. Aí é que é inveja. Porque, conforme disse bem a irmã Mariana,
é que nós às vezes ficamos tão obcecados por aquilo que é do outro, queremos ter mesmo aquilo que é do outro, que isso gera em nós então o tal sentimento de amargura, tá vendo? E é aquela coisa, né? Vemos alguém se dando bem na vida e nós queremos que aquilo não devia ser ele. Que está, o fulano está a se dar bem na vida, não tinha que ser ele a se dar bem na vida. Quem tinha que se dar bem na vida sou eu. Exato. Sou eu. Exato. Tá vendo? Então isso nós podemos considerar como inveja. É tipo na igreja mais lá, por exemplo, alguém que prega, né? Yeah. E as pessoas ou vêm a pregar e dizem, mas por que tem que ser ela a pregar? Tipo, tinha que ser eu, porque eu é que sou, posso, eu tenho condições e por aí fora, né? Então, isso também é inveja. É você achar, né, no sentido que o outro é menos merecedor do que você. O outro tem algo, algum bem ou algum benefício, e você acha que ele não é merecedor. E que você é que devia estar aí, né? E quem fala de igreja, que fala também de casamento, né? Você às vezes olha, a mulher olha e diz assim, não, quem tinha que casar com esse senhor sou eu. Não é essa. Essa nem sequer sabe arrumar casa, essa nem sequer sabe cuidar dos filhos. Então é aquela coisa, né? Você acha que você que devia estar naquele lugar. Isso é inveja. E o pior de tudo, irmã Solange, é que é um sentimento que destrói. Tanto para a pessoa que sente, como para aquela pessoa que é dirigido desse sentimento. Sim. E o que é que eu vejo? A maior parte das pessoas já tiveram esse sentimento. Algumas estão a lidar com esse sentimento. Outras provavelmente vão, por qualquer situação, viver. Mas o difícil é admitir. Sim. Ou seja, nenhum invejoso diz que é, né? Admite que é. É complicado. É complicado, porque e depois, falando nisso que vocês acabaram de dizer, né? Por ser um sentimento, é algo que gera também dentro do nosso coração. E por isso que na Bíblia, né? Assim, vendo a coisa no âmbito espiritual, por isso que ele está no grupo, não é? Do fruto da carne. E aí ele está lá. E isso tem muito a ver também com a cobiça, tem a ver com N situações, tá vendo, que procedem mesmo dentro do nosso coração. Porque eu acredito que antes da inveja acontecer, primeiro acontece mesmo a cobiça. Sim. Tá vendo? Sim. Eu cobiço alguma coisa e eu acho que essa pessoa não é merecedora disso. Eu é que sou a merecedora. E é engraçado que até esse sentimento, né? Esse sentimento, eu acho que todo crente se deparar com esse sentimento tem mesmo que vigiar e orar a Deus. Porque imagina você achar que você é tão bom que quem devia ficar naquele lugar não era o outro, né? A Bíblia diz que nós não devemos nos considerar superiores a ninguém. A ninguém. Então nós temos sempre que olhar o outro como, se ele está lá, podia ser qualquer um. Podia ser eu, podia ser ele, né? Então se ele está lá, é a oportunidade dele, ele que aproveita da melhor forma, mas nunca acharmos que nós é que somos as pessoas ideais para estar lá. Porque às vezes nós olhamos até para as nossas capacidades, achamos que eu sou capaz, eu sei fazer isso, sei fazer aquilo. Mas na hora H, no lugar, nós não faríamos. Nós não faríamos as coisas. Então, às vezes nós também podemos cometer esses erros. Quantas e quantas vezes nós vemos, por exemplo, né, e acontece muito, principalmente para pessoas que têm programas de televisão, né, que são apresentadores. Muitas vezes nós olhamos e dizemos, nem tem perfil para isso, né? Não tem perfil. Mas os tais que se dizem que têm perfil, se lá forem, aquilo não fazem nada. Como a gente diz, bandeira, né? Não faz nada. Então você diz, mas espera aí, mas parecia uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito culta, então por que não consegue? Porque para além dos conhecimentos, existem também outras habilidades que a pessoa também precisa ter para conseguir fazer certas coisas. Então, não vamos querer pensar, né, que o outro, aliás, que nós somos melhores do que os outros. Ainda que todo mundo achar e reconhecer, dizer assim, não, vocês são bons meninos naquilo que fazem, nunca devemos deixar que essas coisas nos subam o coração. Nunca. Eu concordo com a irmã Solange, né, que eu acredito que ali mesmo temos que guardar o coração. Porque o provérbio diz que de tudo que se deve guardar, guarda o coração. O teu coração. E muitas das vezes nós, como mulheres cristãs, nos enganamos. Pensamos que esse sentimento não vai surgir, ou isso não pode acontecer conosco. É engano, irmã Solange. Sim. Eu queria passar aqui a minha experiência, né, que eu tive duas experiências com relação à inveja. É aquilo que eu disse anteriormente, que são poucas pessoas que admitem. A primeira vez, eu me lembro que foi uma fase que eu estava a começar agora no cristianismo. E eu estava a preparar a minha licenciatura. E eu trabalhava com uma colega, a tutora era a mesma.
E foi assim, olha, como agora vamos com curiosidade, aquele trabalho todo. E eu fui a primeira a defender. Depois de um tempo ela também defendeu. Mas eu cheguei a uma altura, no dia que ela defendeu, ela teve uma nota mais alta que a minha. Me deu uma tristeza. Ai, mas eu falei, pera ali. Isso aqui é inveja. E eu comecei a orar, a clamar a Deus, eu não quero isso, limpa o meu coração. Deus, limpa o meu coração. Amém. Eu confesso que aquilo fiquei 3 dias em Solange. Mas pela graça e misericórdia de Deus, aquilo passou. Essa foi a primeira experiência, né, que eu tive. A segunda foi assim, recentemente agora. Eu vi uma irmã, fez uma publicação. E aí eu olhei, também me deu uma tristeza. Eu falei, uau, Senhor, o que é isso? Eu pensei que eu já não tinha problema com a inveja. E aquilo veio uma tristeza. Assim eu falei, nada, isso, Senhor, peraí, isso é inveja. Sim. Aí comecei novamente a buscar ao Senhor, Deus tenha misericórdia, eu não sou assim, não quero ser assim. E eu peguei, naquele dia eu só sei que eu peguei Bíblia, peguei caderno, peguei caneta, comecei a estudar tudo que fala sobre inveja. E aí comecei a ver, eu disse, meu Deus, e eu questionava Deus, por que esse sentimento veio no meu coração? E ali Deus me deu a parábola do joio. O inimigo semeou. Eu falei, uau, Senhor, como assim? Deus me dá a história de Oséias, que Oséias teve que, né, ele casou, as irmãs sabem que ele casou com uma mulher prostituta. Deus queria que Oséias soubesse a infidelidade do povo israelita para com ele. Então aquilo foi Deus a me ter para você saber como é que a inveja destrói. É um sentimento mesmo que destrói. O próprio versículo, né, que acabamos de ler, né, Mângela, que fala que ele apodrece os ossos. Né? Imagina algo que apodrece os ossos. Você é invejoso, né? E Mângela, agora a irmã Mariana disse, né, e falou, deu um exemplo um bocadinho passado, né, de alguns anos atrás, e deu um exemplo muito recente. E essa conotação, né? Será que todos nós sentimos inveja ou será que tem alguém no mundo, alguém que nunca sentiu inveja? Não, eu acredito que é impossível. Todos nós, como seres humanos, falhos como somos, e eu acredito que Deus permite que todos nós passemos por esse processo de inveja, né? Que é para ver se nós realmente vamos ser aprovados com relação a este sentimento ou não, porque quando você é aprovado, você reconhece logo, você ora e Deus te ajuda e ultrapassa. Agora, o pior é quando você... Porque o Espírito Santo sempre ministra. O pior é quando o Espírito Santo começa a ministrar, né, na sua vida, no seu coração, mas mesmo assim você começas a resistir, fazendo com que esse sentimento seja algo assim permanente. Seja algo permanente. E isso nós vemos, a Solange deu muito bem o exemplo, porque até na vida cristã nós temos muito isso. Nós vemos algum irmão, às vezes Deus está a lhe usar com um dom espiritual, algo que Deus lhe deu, nós sentimos inveja, não é? Vemos aí alguém, uma irmã, né, a pregar com poder e autoridade, nós sentimos inveja, mas nós esquecemos que tudo isso está à nossa disposição. Tudo isso Deus nos dá. A única diferença é que se calhar o outro gastou mais tempo na presença do Senhor orando, buscando, não é? E Deus foi lhe capacitando e tem lhe capacitado dia após dia. Geralmente, quando a pessoa não se esforça, principalmente com as coisas espirituais, você continua mesmo sempre menino. Por isso que a palavra de Deus diz que nós devemos desejar como criança, não é? O leite. E nós sabemos que o leite que é dado nas crianças é um leite que não é contaminado. É puro. É puro. Mas muitas das vezes nós queremos mais de Deus, nós queremos crescer com relação às coisas de Deus, mas há essas impurezas que vão surgindo, né? Entre elas é mesmo a inveja, a maledicência, que é o fruto da carne. Que, por exemplo, né, uma das características de uma pessoa invejosa é que, vamos ver, por exemplo, penso eu que é uma pessoa que dificilmente vai elogiar o outro. Ou seja... Não, só que eu acho, Solange... Porque algo que me vem também assim à mente, uma pessoa invejosa também é hipócrita, porque a inveja está muito ligada à hipocrisia, Solange. Sim. É possível elogiar, mas tudo dentro da hipocrisia. Mas Mângela, é mais fácil o invejoso elogiar alguém que, por exemplo, eu penso, né, alguém que não está onde ele quer chegar, do que alguém que ele vê que já está mesmo lá.
eu acho que custa-lhe mais. Eu penso que quando ele vê, tipo assim, eu penso que o elogio do invejoso tem níveis. Quando ele vê que aquela pessoa está mesmo lá em cima, muito lá em cima, ele não consegue. Porque uma das coisas também... Eu acho que aquilo é uma... Tipo, quando ainda está aqui, está a começar agora e está aí no lugar onde ele quer, né? Ela vai elogiar, tipo, aquele tudo bem, querida, né? Aquele como diz, hipocrisia. Com hipocrisia. Mas à medida que aquela pessoa vai crescendo mesmo, vai ver que esse próprio invejoso deixa de começar a elogiar. Mas Solange, uma das coisas que eu notei agora que tu falaste com relação aos níveis, eu quando estava a preparar, né? Uma das coisas que eu vi, que eu dei conta, é que o invejoso nunca ele tem inveja daquele que está acima dele. Ele sempre tem inveja daquele que está no mesmo nível. Assim, por exemplo, nós das três, né? Se a Mariana se sobressair, eu vou ficar... Como então? Essa vai estar aí longe demais. A Solange... Mas se for assim alguém, por exemplo, já um pastor amado. Eu não vou sentir inveja de um pastor amado. Tá vendo? Eu não vou sentir inveja de um presbítero. Concordo. Tá vendo? Isso é que eu digo, no sentido de que quando vejam... Porque eu estou falando de níveis, né? No sentido de que... tipo, vamos pensar um cantor, né? Que é a área praticamente que eu mais domino. Quando um cantor vê o outro cantor a sobressair, né? Como eles todos são cantores... E ele está a destacar-se, aí essa pessoa começa com inveja. Você vai dar conta que ele até pode começar a elogiar, mas é um elogio que você dá conta que não é constante. É tipo assim, tipo aquele que espreita, tá vendo? Amém, glória a Deus. Mas à medida que esse cantor começar a ir, há de ver que aquele elogio vai desaparecer, né? Tipo, ele fica. Tá vendo? Porque essa hipocrisia, as pessoas são hipócritas, mas a hipocrisia, eu acredito também que a própria hipocrisia tem limites. A pessoa é hipócrita, vai sendo hipócrita, mas chega a uma altura que já não consegue. Não consegue, principalmente quando é uma hipocrisia ligada à inveja. E sem querer cortar, eu não sei o que Deus está querendo falar conosco, né? Porque essa semana, parece que é uma semana das invejas, né? De falar de inveja. Nós estamos aqui hoje, domingo, a falar de inveja. Acho que foi na quarta-feira, se não estou na quinta-feira, num programa em rede nacional também, falou sobre inveja. Nós já tínhamos programado os temas, né? A minha live de ontem também a falar de inveja. Ou seja, cada um fomos fazendo as coisas, mas sem estar conectados, sem termos conversado que vamos falar sobre esse tema. E eu acredito que as coisas de Deus funcionam assim. Quando Deus traz um tema, Ele não traz em vão. Provavelmente está a acontecer assim algum movimento de inveja e que Deus quer trazer isso para nós. Né? E falando aqui, né, na nossa conversa, o que me chamou a atenção é exatamente isso. Não vamos pensar que sentir inveja é só para aquele que é carnal. Até o chamado espiritual também, se não vigiar, é sentimento, né? Como a Mariana disse, plantou. O diabo pode plantar esse sentimento. Agora, eu tenho que estar todos os dias vigilante. Todos os dias com os meus olhos espirituais bem abertos e começar a discernir para ver se aquele sentimento é normal ou não, né? Será que quando eu vejo alguém com alguma coisa que eu gostaria, eu estou a querer também ter algo igual ou querer ter o dele, né? Então, ter esse cuidado de esquadrinhar o coração e ver se há algum caminho mau, né? Eu penso que é uma coisa que tem algo constante. Porque a inveja tem muito a ver com a insatisfação. Uma pessoa que tem inveja, ela nunca está satisfeita com aquilo que tem, tá vendo? Ele sempre vai querer o do outro. E pelo que eu vi, geralmente nós sentimos inveja das pessoas que estão mais próximas de nós, tá vendo? Nossos irmãos, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, tá vendo? Tudo assim, aquelas pessoas que estão assim mais próximas de nós, tá vendo? São as pessoas que nós mais sentimos inveja. E então, quando alguém se destaca, vem logo este sentimento, porque ele, e não eu, tá vendo? Agora que mais ela começa a falar sobre como surge, né? Eu lembrei-me da história de José, né? E os irmãos. Quem beijou José? Até a Mariana, foi tarde. O primeiro homicídio no mundo, né? Na história do mundo, da criação, foi por causa de inveja. Caim matou Abel por causa de inveja. Né? E nós na Bíblia encontramos vários casos de inveja. Tem este caso mesmo, tem o caso de Raquel, né? E da Lia. É um caso que as pessoas muito falam. Nós vemos que Raquel era
que tinha que ser a primeira a casar, mas por ironia do destino, a irmã dela ocupou o lugar dela. E depois ainda o Senhor fechou-lhe a mão dela, não girava. E essa situação toda fez com que Raquel então tivesse inveja. Nós vemos também os filisteus tiveram inveja de Isaac, né? Porque Isaac, Deus estava com ele, lhe abençoava de tal maneira que tudo que ele punha a mão prosperava. Ficou riquíssimo. E os filisteus ficaram com inveja. Mas uma coisa que me chamou a atenção no caso de Isaac é que a Bíblia diz que Deus o abençoava. Então eu acredito que nós como cristãos, né, devemos ter essa segurança, essa confiança em Deus. Saber que se Deus está comigo e se agora eu só tenho isto, eu tenho que me contentar realmente com isto que eu tenho. Mas por sempre a minha confiança em Deus de que amanhã eu vou conseguir. Não é fazer como o que nós estamos assistindo nos últimos dias. Dá a entender que a inveja tornou-se algo cultural. Tá bem? Faz parte da cultura. E eu acho também mais lá, a questão também de não focar toda hora no outro. Porque eu acho que o que também cria esse sentimento de inveja é você estar toda hora a controlar a vida do outro. Tipo, você já quer aquilo que é dele, então passa a tua vida, o teu centro é só a vida daquela pessoa. Há pessoas que passam horas e horas nas redes sociais só a seguir pessoas que eles acham que deveriam estar no lugar delas. Está vendo essas pessoas? Então, eu penso que em vez de você ficar focado nessas pessoas, começa a focar-se, como disse a irmã Ângela, começa a focar-se em você e o teu relacionamento com Deus. Se Deus está contigo, a bênção vai te seguir. Deus vai te abençoar. Então, começa a te concentrar, concentra-te em fazer tudo aquilo que vai também proporcionar esta bênção da parte de Deus. Tipo assim, o que eu tenho que fazer para receber o favor de Deus, né? Então foca-te nisso. Será que eu tenho que me aproximar mais de Deus? Será que eu tenho que me consagrar mais? Então, quando eu começar a me focar, Deus vai começar a tirar muita coisa dentro de mim que provavelmente não está certa, não é boa. E com certeza, grandes coisas Deus vai fazer. Então, em vez de ficar toda hora olhando os outros, a ver, olha, o fulano agora conseguiu isso, o fulano agora conseguiu aquilo. Não, foca-te. O que Deus tem para ti? E foca-te naquilo, olha, Deus, eu acredito que Deus tem algo grande para mim. Então, o que eu tenho que fazer? Tenho que ler mais, tenho que orar mais, tenho que me instruir mais, tenho que fazer isso mais. Então, eu começo a focar em mim e na minha relação com Deus. Eu acredito que quando nós começamos a ter esse tipo de atitude, vamos nos esquecer de ficar a comparar e a controlar a vida dos outros. E vamos deixar que Deus, então, tenha essa oportunidade de trabalhar e cumprir o propósito dele na nossa vida. Amém. E também saber mesmo, né, irmã Mariana? Eu tenho dito muito isso, que nós temos um potencial. Tá bem? E se nós ficarmos muito apegados na inveja, tá vendo? Querer receber o que é do outro, para nós, praticamente vamos deixar aquilo que a Solange diz, vamos deixar de ficarmos focalizados naquilo que Deus tem para com a nossa vida. E então não conseguimos, tá vendo? Ficamos, mas só inveja, a nossa vida não vai para frente, enquanto que a outra pessoa está subindo. Por quê? Porque ela se identificou em Deus, ela se reviu em Deus e disse, não, Deus tem muito para mim. Às vezes, eu gosto eu admiro mulheres que estão a ser usadas por Deus, admiro homens que estão a ser usados por Deus, e eu fico assim, uau, meu Deus, tanta sabedoria, tá vendo? E às vezes você se coloca assim, mas Deus, será que eu não posso também fazer isso? Então ali você pensa, não, o nosso Deus é um Deus justo, é um Deus que não faz acepção de pessoas, Ele dá talentos a todos, a diferença mesmo só está nisso, no foco. Amém. Certo, eu concordo com a irmã Solange. Quando você conhece a tua identidade, você sabe quem você é, você não tem tempo para essas coisas. Aquele sentimento pode aparecer, mas você luta com ele. E aí o Espírito Santo, como é especialista, ele sabe como tratar. Amém. Amém. E eu acredito que nós temos que começar também a desenvolver alguns exercícios. Tipo, você que é invejoso, né? Você sente mesmo que eu invejo fulano, então começa a segui-lo para admirá-lo. A ver? Tipo assim, aí está a querer criar esse sentimento no meu coração por causa dessa pessoa aí, não. Começa a olhar para essa pessoa
segue no sentido de ver o que ela fez e começa a glorificar a Deus por aquilo que Deus está a fazer. Começa a ver partes positivas. Porque o invejoso tem essa tendência. Quando olha, começa a ver parte negativa. Porque por isso que ele diz assim, não é ele que devia estar aí, sou eu. Por quê? Porque ele não fala bem, ele não isso, não aquilo. Então, em vez de você começar a focar nisso, né, no sentido de que não, começa a olhar para essa pessoa e começa a ver coisas positivas. É um exercício que a pessoa devia fazer, né, todos os dias. Publicou uma coisa, reflete na publicação daquela pessoa. Começa a buscar coisas de valor naquela pessoa. Quando des conta, o inimigo começa, tu vai querer já te desfocar, dizer, não, agora esse já não me interessa, que tu começa a olhar para esse. Agora começa a mostrar outra pessoa. E quando tu vais desenvolvendo isso, vais dar conta que, uau, aquela pessoa que no princípio você tinha um sentimento mau, né, já, o sentimento muda. E porque nós estamos aqui a falar só de sentimento, o pior é quando esse sentimento se transforma em ações. Ações de que tipo? Ações de você ser capaz até de querer matar essa pessoa. Por inveja, tá mata. Por inveja mata, por inveja envenena, por inveja calunia, tá vendo? Por inveja cria mesmo armadilhas. Aí é que é o grande perigo. Não, eu não sou, então não tenho inveja porque eu não cheguei a esse ponto. É que é caminho, isso é um processo. Se você não começa a tratar, aquilo torna-se crônico de tal forma que você não se importa até de julgar nas redes sociais informações sobre essa pessoa, que você nem sequer tem a confirmação que é verdadeira. Mas como você sente tanta inveja, e como disse a irmã Angela, né, como o Espírito Santo já não está aí a trabalhar, o coração fica tão cauterizado, tão fechado, que você não consegue ver outra coisa. A única coisa que você, na tua mente, é derrota dessa pessoa. Que essa pessoa se dê mal. Tá vendo? Então, se você começar a fazer esse exercício, provavelmente você vai dar conta que o sentimento vai mudar, né? E que você vai começar a ver essa pessoa com outro ângulo e vai mesmo, esse sentimento vai desaparecer. E uma das coisas, na Bíblia, a palavra de Deus é mesmo completa. Os irmãos sabem, no livro de Filipenses, né, no capítulo 1, versículo 15, nós encontramos aí Paulo, né, falando à igreja, né, de Filipe, falando aos filipenses, que ele estava a pregar o evangelho. Mas há uns que, quando lhe viram a pregar o evangelho, também começaram a pregar o evangelho por inveja. E ele diz assim, né? Mas que importa? Que importa? Contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo e me regozijarei ainda. Quer dizer, ele sabia que as pessoas estavam a pregar o evangelho por inveja, mas ele, em vez de ficar triste, né, como disse a Solange, em vez de gerar nele um sentimento de angústia, tá vendo assim, como é que eles estão a pregar? Sou eu que comecei, não. Ele disse, não, isso a mim não me interessa. A mim o que me interessa é que Cristo está a ser pregado, está a ser anunciado, e eu dou glória a Deus, eu me regozijo nisso. Mas agora que falou nisso, agora eu vou fazer uma pergunta. Essa coisa, normalmente, né, as pessoas, por exemplo, quando estão assim em destaque e por aí fora, têm a tendência de aparecerem pessoas a imitar. E o imitado, às vezes, sente-se mal. Estão a imitar, que chato, não sei o quê, né? E agora, pegando esse exemplo de Paulo, né, que ele diz assim, é para ser por inveja, senão desde que o evangelho, porque ele conhece o poder que tem o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. Não importa se Deus usar uma mula para pregar, é a palavra. É o poder, não invalida nada, né? Por isso é que nós vemos, às vezes, a pessoa nem sequer está bem com Deus, mas usa a palavra, as coisas acontecem. Porque é o poder da palavra, né? O vaso tem, sim, senhor, a importância, mas quando Deus quer fazer, é o poder da palavra. Agora, tipo, qual é a atitude, né? Acham vocês que é má essa atitude da pessoa, por exemplo, do imitado, né? Aquela pessoa que está a ser imitada, sentir-se mal por ser imitado, ou a pessoa devia sempre, se estão a imitar é porque deve ser bom, então olha, não, força. Olha, está a ver, eu estou a ver mais ou menos onde a Solange quer chegar, né? É tipo assim, Paulo, né, deveria se sentir triste pelo facto de estar a ser imitado, está a ver? Mas ali é que está a diferença. Por isso que nós, quando fazemos as coisas de Deus, temos que ver qual é a motivação que nos leva a fazer as coisas de Deus. Porque muitas das vezes você diz que está a fazer as coisas de Deus, mas você está a fazer para aparecer. Quando você faz as coisas de Deus para aparecer, e alguém te imita,
você fica frustrado, você dá piadas, tá vendo? Você fica frustrado, você dá piada, você fica triste, você fica... Até começa a falar, essa gente não tem cabeça para pensar, não é criativo, não sei quantos... Mas Paulo não. Paulo disse, olha, a mim não me interessa, antes pelo contrário, me regozijo, está a pregar, graças a Deus. Então, meu irmão, minha irmã, se alguém está a te imitar, dá glória a Deus. Agora, se o teu coração ficar amargurado, ficar triste, só porque alguém está a fazer um trabalho que você acha que você começou, então é melhor você vigiar o seu coração. Uau. Porque pode ser uma porta aberta para aquele sentimento de deseja permanecer aí. Porque fica mesmo aquela coisa, irmã Mariana, porque é aquilo que uma de vocês disse, né? Que nós temos que vigiar o coração. Muitas das vezes nós estamos a fazer a obra de Deus. Quem nos vê pensa que está mesmo a fazer a obra de Deus, mas no fundo, estamos a fazer para aparecer. E agora com essas coisas das redes sociais, estamos à procura de seguidores. Tá vendo? Estamos à procura de seguidores. E nós damos conta disso quando realmente o nosso coração se entristece por causa desta situação. E falando em lives, né? E falando em lives, há pessoas, por exemplo, que fazem lives e, por exemplo, não tem assim tantas pessoas a assistirem. Para que fazer uma live, por exemplo, se tu só tens 5 pessoas online? A questão é, se tu tens uma motivação certa, não importa quantas pessoas estão a assistir naquele momento. Importa que a palavra foi lançada. Sim, foi lançada. E essa palavra vai ser lançada e as pessoas que tiverem que ouvi-la, Deus vai trazer ao lugar para poderem então ouvir. Então, tipo assim, mas quando tu tens a motivação errada, o que acontece? Tu começas e já não fazes mais. Mas deixou de fazer por quê? Deixei de fazer porque quase ninguém via. Olha a tua motivação. Não é pregar. A live é salva. Qualquer pessoa poderá assistir mais tarde, né? E é importante que você entenda que quando tu fazes uma live, você acredita que Deus tem uma palavra para alguém. Esse alguém podia ser você mesmo. Né? E que pode mudar a tua vida por completo. Então, quando a tua motivação, no sentido de você pregar a palavra, não importa quantas pessoas estão estão online, o mais importante é que você está a fazer a tua parte. Né? Agora, quando a tua motivação é errada, o que acontece? Você vê, só tem 20 pessoas a assistirem, não, eu desisto, já não faço mais. Não faz por que mais? Não, porque tinha pouca gente. Então o teu objetivo eram as pessoas, era o número de pessoas, ou seja, são pessoas, mas não eram pessoas simplesmente, é o número de pessoas. Né? Então aí que você começa a ver a motivação. Por isso é que muita gente começou a fazer lives, agora já nem sequer faz, e quando tentam dizer para fazer, nem quer fazer porque não tenho muitos seguidores. Não, começa a fazer as coisas de Deus, mesmo com pouca gente. E com certeza, uma pessoa, uma alma para Deus tem muito valor. Né? Então é importante nós também revermos as questões das motivações, pegando a questão mesmo da imitação. Né? Eu pessoalmente, eu fiz essa pergunta por quê? Porque houve uma altura que eu chateava mesmo quando as pessoas me imitavam. Eu falava, mas tu vai imitar por quê? Chateava, mas depois eu comecei a dar conta, né? E estamos aqui a falar ainda há bem pouco tempo nos bastidores, que é importante que nós entendamos que a obra de Deus não vai ser feita por uma pessoa só. E não se mas não querer te cortar, você tem que entender a visão do reino. Exatamente, isso. Quando você não entende a visão do reino, você não tem como... Ou seja, não sou eu, Solange, que tenho que pregar para todo mundo. Não, eu prego para as pessoas que eu posso alcançar. O meu vizinho, o meu irmão em Cristo, também pode alcançar outras pessoas, fazendo a mesma coisa que eu faço. Agora é importante que eu, né, como pessoa, eu esteja aí para apoiá-lo também. Por isso é que eu digo que normalmente quando as pessoas, e a Ângela disse bem, né, quando as pessoas estão a fazer a mesma coisa, essas pessoas têm aquela tendência de terem muita dificuldade em elogiar o outro. Por quê? Porque às vezes pensam, não, está a competir comigo, esse está a querer fazer também a mesma coisa que eu. Alguém está a dizer assim, que no meio dos crentes também, sim, nos crentes também, porque somos humanos, né? Somos humanos, mas a Bíblia nos ensina como tratar isso. Quando você começar a ver o teu irmão a te imitar, glorifica a Deus. Assim o Paulo disse, né? Vou me gloriar, vou glorificar no sentido de quê? De saber que, olha, graças a Deus é mais um que está a fazer a obra, não estou sozinha. Graças a Deus é mais um que está a cantar. Graças a Deus é mais um que vai pregar. Eu prego dessa maneira, mas ele prega de outra maneira. Graças a Deus porque ele tem uma maneira diferente. Talvez a minha maneira de pregar não agrada a alguém, mas a dele já vai agradar a essa pessoa. Amém, glória a Deus, é a obra de Deus que está a ser feita. Isso, falando assim, não é fácil. É fácil falar assim, mas o viver isso não é muito fácil.
Não é muito fácil, mas com Deus nós podemos. Por isso é que eu digo que é um exercício de todos os dias. Todos os dias nós estamos a fazer com que não nos irritemos com aqueles que nos imitam e que nós pensamos que talvez está a fazer isso por inveja. E também um exercício de nós também não invejarmos aqueles que provavelmente estão a fazer alguma coisa que nós também gostaríamos de fazer. Mas orar a Deus e entender que Deus tem as coisas feitas no seu determinado tempo. Então, no tempo certo, Deus vai fazer. Se tiver que ser, vai ser. Se também não tiver que ser, Deus tem sempre o melhor para nós, né? Então, vamos ficar confiantes de que Deus me ajuda a sondar o meu coração e ver se há inveja e tirar mesmo disso de mim. Todos os dias. Irmã Solange, quando eu estava aqui, né, a expor como lidar com essa situação, me veio a atitude que José teve. Quando ele se revelou aos irmãos, ele glorificou o nome de Deus. Não disse são os invejosos. Então, do jeito a inveja, tá vendo? Trouxe nele aquilo que Deus tinha para ele, tá vendo? Amém. Porque aquilo que Deus tem para nós não é invejoso que nos vai tirar. Não é. Não há nada que aconteça na nossa vida sem a permissão de Deus, né? É bem verdade que nós às vezes podemos sofrer consequências da inveja. Mas quando Deus tem o pódio para nós, podem vir com o que quiserem. Venha Sambalat, venha Tobias. É nosso. Vamos construir os muros, vamos edificar a cidade. Então não tem como. Vamos orar para não sermos nós os invejosos, né? Como diz a minha Mariana, porque o invejoso nunca reconhece que é invejoso, né? É complicado. Então temos que orar, né? E orar a Deus mesmo para que Deus possa nos livrar desse mau sentimento. Graças a Deus por este tema. E então, para terminar, eu queria deixar uma palavra que se encontra no livro de Filipenses, no capítulo 4, e o versículo, a partir do 10 até o 13, diz assim: Ora, muito me regozijei no Senhor por finalmente reviver a vossa lembrança de mim, pois já vos tinhas lembrado, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia. Amém. Irmã Mariana, uma palavra para terminar. Eu quero, né, deixar uma palavra para você que está em casa, que quando esse sentimento aparecer no teu coração, você precisa pedir ajuda, sobretudo ao Espírito Santo. Clamar mesmo, dizer que Deus, eu não quero que esse sentimento permaneça aí. E Deus que conhece os nossos corações, Ele sabe. A Bíblia diz que se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, Deus purifica. Então, essa é a palavra que eu quero deixar para você ali em casa. Não deixa que os teus ossos apodrecem. Amém. Porque problemas de ossos mesmo que não seja por inveja, né? Já ouvi falar que há problemas dos ossos por causa da falta de cálcio, mas agora por causa da inveja, em nome de Jesus, vamos quebrar isso, vamos orar a Deus. Que Deus mesmo nos faça pessoas que amam, pessoas que saibam elogiar, né? Amém. Começa a fazer esse exercício a partir de agora, começa a elogiar aquela pessoa que se regozijar. Isso, alegra-te com o bem e com aquilo que está acontecendo na vida do outro. E vai mesmo procurar aquela pessoa que você sabe mesmo que o teu coração aperta quando você vê o sucesso dela. Então, começa a fazer esse exercício, o exercício mesmo de começar a controlar as coisas que ela faz e a glorificar a Deus. Amém. Tipo, estou lá, não é para controlar no sentido de ver, não, é mais no sentido de eu começar a exercitar o meu coração, a começar a ver coisas boas nessa pessoa. Né? Para quê? Para que a inveja não entre no meu coração. É o meu conselho neste dia, neste programa. Dizer mais uma vez, você que está aí do outro lado, que Deus colocou um potencial na sua vida. Por isso não há necessidade de nós termos inveja de ninguém, porque a bênção do Senhor está conosco. Então, se nós buscarmos a face do Senhor, nós vamos ser homens e mulheres conforme Paulo foi. Saber estar em todas as circunstâncias da nossa vida. E assim nós sermos mais do que vencedores. Deus abençoe você, sua família. Mais uma vez, muito obrigada pelo prazer da sua companhia. Amém. Se for a vontade do Senhor, domingo estaremos de volta.
Glória a Deus. Bom domingo. Bom domingo.